As histórias em quadrinhos são fascinantes por suas cores vibrantes, por seu imaginário sem limites e sua força na cultura pop. Um tema que apaixona muita gente e, nos últimos tempos, guarda uma relação direta com o cinema. Veja a reportagem especial de Ana Carina de Carvalho com 2 mestres no assunto. A gente tem esse site chamado Raio Laser, cujo endereço é raiolaser.net. Eu e o Ciro, a gente criou esse site porque a gente sentia falta na internet brasileira de algum espaço que abordasse os quadrinhos numa visão que a gente considerava mais interessante, né? Não que não existissem iniciativas similares, mas a gente achava que ainda era pouco, né? E a gente quis dar a nossa contribuição, que é enxergar os quadrinhos como mais do que um entretenimento barato e muito ligado a esse universo dos super-heróis, né? As histórias em quadrinhos têm uma história antiga, muito plural, e a gente achou, cara, vamos falar do que a gente gosta, vamos falar dessa diversidade de temas, de estilos, de contar a história. E você estava falando da história, né? A gente estava conversando um pouco antes. O cinema, os quadrinhos e a animação. A gente traçar assim, esse trio aí. Na historiografia tradicional dos quadrinhos, geralmente se associa a fundação dos quadrinhos ao mesmo ano que a fundação do cinema, que seria ali entre 1895 e 1896. É quando se publica um quadrinho muito famoso chamado Menino Amarelo, que durante muito tempo foi considerado o marco inicial dos quadrinhos. Mas hoje em dia existe uma contestação desses marcos, porque foram publicados muitos quadrinhos antes, especialmente ainda no século XIX e XVIII. E se a gente considerar a linguagem em si, né, a linguagem de desenhos em sequência que contam histórias, digamos assim, até as cavernas do Paleolítico usavam essa linguagem, os hieróglifos egípcios, os astecas, os babilônios já. Então era uma linguagem que meio que já estava entremeada no imaginário humano havia muito tempo. E quais são as novidades hoje no mundo dos quadrinhos? A gente tem percebido aí ao longo de anos recentes um interesse muito maior das leitoras, né, pelos quadrinhos, né? Não que não existissem leitoras antes, mas a gente percebe isso com muito mais representatividade, né, hoje em dia. E essa autora americana, Alison Bechdel, é uma das principais autoras dos quadrinhos contemporâneos, né? Ela tem 2 títulos que já foram publicados no Brasil, os 2 altamente recomendados, e que são títulos autobiográficos. No primeiro, chamado Fun Home, ela aborda a relação dela com o pai, e nesse segundo, Você é Minha Mãe, ela trata da relação dela com a mãe. Qual que é agora o grande lance da Marvel? Os super-heróis, eles têm uma mitologia própria que já está ali nos quadrinhos, né? E é justamente por isso que muitos dos super-heróis existem há 30, 40 ou mais anos, né? Porque eles têm uma história, um fio condutor que vai se amarrando e vai se renovando, né? E se for parar para pensar, esses super-heróis, eles já estão no imaginário popular há muito tempo. Quando a gente pega, por exemplo, o Capitão América, as pessoas não estão sendo apresentadas ao Capitão América agora. As pessoas já conhecem de desenhos animados e de séries, e etc., de muito mais tempo, né? A gente tem esse sucesso todo, mas vale lembrar que nem todo mundo que vai assistir lê esses quadrinhos, né? Tem muita gente que acha que esses filmes estão levando novos leitores. Isso acontece também, mas nem todo mundo que vai assistir está interessado em se tornar um leitor de quadrinhos. Don't give up.